Muito bem, pessoal, voltamos aqui para mais uma aula do nosso curso de informática para o concurso da Polícia Federal em 2025. Hoje nós vamos falar aqui sobre alguns tópicos novos que entraram aí no edital de 2025 a respeito de segurança da informação, tá certo? Vamos passar aqui então por funções hash, um pouco também de criptografia, autenticação multifator. Vamos saber, né, o que é tudo isso e como pode cair aí na sua prova, tá certo? Vem comigo aqui então. Pessoal, segurança da informação, então, é um conjunto, né, de ações, políticas e tecnologias, né, que são utilizadas aí para proteger, né, os dados, aí, as nossas informações contra, por exemplo, acessos não autorizados, né, perdas por acidente, ameaças intencionais, né, de atacantes, né, malwares. Então, para tudo isso aí, nós temos, né, diversas ações e diversas tecnologias que vão atuar aí na segurança da informação, tá? O objetivo principal, então, é manter, né, os 5 pilares da segurança da informação. Tá? Os 5 pilares da segurança da informação, objetivo principal, então, da segurança da informação, e a gente vai ver agora quais são esses 5 pilares, tá certo? Aqui, em algum momento, né, você já deve ter ouvido falar de algum desses pilares, né, desses objetivos aí da segurança da informação, que são a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a autenticidade e a irretratabilidade, também pode ser chamada aí de não repúdio, tá? Já para deixar para vocês aqui um mnemônico, né, para decorar aí mesmo, né, massificar aí na sua cabeça os pilares aí da segurança da informação, você pode, né, utilizar aqui o mnemônico SIDA mais I, tá certo? Então, SIDA mais I são os pilares aí da segurança da informação. Pessoal, vamos aqui então, tá? A confidencialidade, então, ela nos garante, né, que só as pessoas autorizadas tenham acesso, né, a determinada informação, tá? Através, por exemplo, aí, da criptografia, né, se protege então senhas, dados sigilosos. Então, a confidencialidade ela vai tratar exatamente disso, né, que somente as pessoas que tenham autorização para acessar aí determinada informação, que elas possam acessá-las, tá? A integridade, então, né, nos garante aí que os dados eles não foram alterados, né, num trajeto, num caminho, né? Por exemplo, aí, se eu tenho que enviar determinado documento para você, né, esse pilar da informação, ele visa garantir, né, que nesse trajeto, tá, entre você e eu, que esse documento ele continue, né, em todo o trajeto, continue íntegro, né, que ele saia daqui e chegue até você exatamente como ele saiu aqui da fonte, né, da origem, tá certo? E aqui nós temos também a disponibilidade, tá? A disponibilidade, então, ela nos diz que a informação ela deve estar acessível, né, quando necessário e a quem tem ali a autorização, né, para acessar. Por exemplo, aí poderíamos citar um sistema da Polícia Federal que fica online 24 horas, né? Então, o princípio da disponibilidade, né, ele traz ferramentas, né, ele visa garantir que esse sistema ele continue disponível, né, por essas 24 horas para quem, né, tem autorização ali para acessá-lo, tá? E a autenticidade, por sua vez, né, ela visa garantir e confirmar a identidade, né, do remetente ou de algum sistema, por exemplo, aí, com sistemas de login, né, com biometria facial, com a utilização de senhas, de tokens, tá? Então, tudo isso vai garantir aí a autenticidade, né, da pessoa que está enviando alguma mensagem ou entrando em algum sistema, por exemplo. Já a irretratabilidade ou não repúdio, como também é chamada, né, ela nos diz que o usuário, depois de feita determinada operação onde se garantiu a sua autenticidade, ele não vai poder negar, né, aquela determinada ação. Então, por exemplo, aí, se você assina um documento digitalmente, tá? Depois que você
assinou, né, que você autenticou esse documento, que realmente foi verificado que o documento é autêntico e assinado por você, você não vai poder dizer, né, que não assinou aquele documento. Então, é disso que trata a irretratabilidade ou o não repúdio, tá? Você não vai poder negar, né, que fez determinada ação. Tá bem? Então, estes são os 5 pilares aí da segurança da informação, o SIDA mais I, tá bem? Prestem bastante atenção, pessoal, porque é bem provável que tenha uma questão, né, sobre os pilares aí da segurança da informação na sua prova. Então, é importante que vocês saibam a que cada um deles remete, tá? Vamos avançando aqui, vamos ver mais alguns aspectos, né, que tinham aí no nosso edital a respeito de segurança da informação, e lá nós tínhamos um tópicozinho específico relacionado à autenticação e controle de acesso, tá? Então, a autenticação, pessoal, já falei no slide anterior, ela visa verificar se o usuário é realmente quem ele diz ser. Já o controle de acesso, ele define, tá, o que este usuário, depois de autenticado, ele pode fazer ali dentro do sistema, tá? Então, pessoal, diferente aqui, tá? É importante que vocês notem essa diferença, tá? A diferença entre autenticação e controle de acesso, que também aqui está relacionado à autorização, tá? Então, autorização e autenticação são coisas diferentes, tá, pessoal? A autorização, então, ela diz respeito, tá, ao controle de acesso, ao que você vai poder fazer dentro de determinado sistema, o que você vai ter autorização para fazer dentro de determinado sistema depois que você já foi autenticado. Então, primeiro vem a autenticação e depois a autorização aí com seus controles de acesso, tá certo? Um exemplo aqui de autenticação seria você utilizar aí um duplo fator de autenticação com senha e mais uma biometria, por exemplo, para entrar em algum sistema, tá? Você então conseguindo passar por essa primeira fase de autenticação no sistema, depois, né, viria aí o controle de acesso dizendo, né, o que você tem permissão para verificar ou para fazer ali dentro daquele sistema, tá bem? Então, autenticação diferente de autorização. A autenticação ela verifica se o usuário é realmente quem ele diz ser, e a autorização está relacionada ao controle de acesso, que é o que você vai poder fazer dentro do sistema depois de estar autenticado, tá certo? Vamos avançando aqui então, que nós vamos ver alguns tipos de controle de acesso, tá? Nós temos aqui 4 principais, né, tipos de controle de acesso. Cada um é baseado em algum modelo diferente, tá? Nós temos então o primeiro aqui, que é o DAC, é o modelo discricionário, tá? No modelo discricionário, então, quem define, tá, o que se pode acessar é o dono ou daquele sistema ou daquele arquivo, tá? É justamente o criador, né, que concede aí a permissão a ele mesmo ou às outras pessoas. Então, é um controle discricionário. Logo, ele pode ser um controle não muito eficiente, tá bem? Nós temos também o MAC, que é o controle modelo, no caso, né, obrigatório, tá? Ele vem aí do acesso definido por alguma política daquela organização, tá? Por exemplo, aí na sua empresa são definidas algumas políticas de controle de acesso que vão ser aplicadas a você, ao seu colega de trabalho, e é justamente disso que trata, né, este modelo obrigatório. Você é obrigado a seguir, né, aquele modelo que foi definido pela organização, tá? Nós temos também aqui o RBAC, tá? Que é o controle baseado em papéis ou funções do usuário. Por exemplo, tá? Numa delegacia, aqui o exemplo é esse, tá? Né? Temos lá o delegado, o agente, o escrivão, o perito, tá? E para cada uma dessas pessoas, ou para cada uma dessas funções, né, são definidos tipos de controle de acesso. Então, por exemplo, né, o delegado é possível que ele tenha acesso, né, tenha acesso permitido, né, a algumas partes do sistema, né, que, por exemplo, aí, o escrivão e o agente não vão ter, tá? Então, ali
o papel, a função daquele usuário, ele vai determinar, né, o que ele pode e o que ele não pode acessar, tá certo? Por fim, aqui nós temos, né, um modelo baseado em atributos, tá? Atributos, então, seriam, por exemplo, aí, o local onde a pessoa se encontra ou o horário em que ela está tentando ali acessar determinado sistema ou até mesmo o dia, né, o dia da semana, aí, por exemplo, poderiam ser restringidos a determinados usuários que durante ou no final de semana não se pudesse acessar determinada parte de um sistema, tá? Então isso seria, né, um modelo aí baseado em atributos, tá certo? Aqui o exemplo é, né, exatamente isso, o acesso liberado, por exemplo, só no horário de expediente, tá? Após o horário de expediente, o acesso a determinado arquivo ou a determinado sistema, ele não estaria liberado para determinado usuário, tá certo? Então, tipos de controle de acesso, nós temos 4 aqui, que é o modelo discricionário, o modelo obrigatório, o baseado em papéis ou funções e o baseado em atributos. Tá? Vamos avançando aqui então. Agora nós vamos falar a respeito, né, de autenticação, tá? De autenticação multifator, de autenticação de 2 fatores, tá? Então, inicialmente aqui é importante que vocês saibam que nós temos 3 principais tipos de fatores de autenticação, tá? Primeiro, ele é baseado em algo que você sabe, tá? Esse fator, então, baseado em algo que você sabe, pode, por exemplo, né, ser aí uma senha, tá? É algo que você sabe. Um PIN, tá? É algo que você sabe, uma resposta secreta, né? Provavelmente em algum sistema de autenticação aí, você já colocou uma senha e logo a seguir foi perguntado para você, por exemplo, qual o seu animal de estimação ou alguma outra coisa do tipo, né? Então, este fator de autenticação, ou algo que você sabe, é relacionado a um fator de conhecimento, tá? O que você tem conhecimento, o que você sabe, tá bem? Temos também aqui outro fator que é algo que você tem. Algo que você tem, então, é um fator de posse, né? É aquilo que está na sua posse, como por exemplo aí um token que você recebe pelo celular, né? Ou um token físico mesmo, né? Aqueles aparelhinhos que ficam mostrando aleatoriamente números distintos, né? A cada período de tempo, um cartão, por exemplo, que você tenha, tá? Então tudo isso, né? Algo que você tem, fator de posse, tá? E o terceiro tipo de fator de autenticação é algo que você é, tá? É um fator de inerência, é aquilo relacionado principalmente, né, à biometria, tá? Então, impressão digital, tá? Reconhecimento facial, reconhecimento da íris, da retina, da voz, tudo isso, né, é baseado neste fator de autenticação, algo que você é, tá? Um fator de inerência, um fator inerente à pessoa, a você, tá certo? Então, 3 tipos aí, né, de fatores de autenticação, algo que você sabe, algo que você tem e algo que você é. Tá bem? Vamos avançar aqui, agora que nós já vimos esses 3 fatores de autenticação, nós vamos ver agora então alguns métodos bem comuns, né, utilizados aí na atualidade para realizar uma autenticação multifator ou uma autenticação de 2 fatores, tá? 2 fatores aí, no caso, quando você utiliza, por exemplo, uma senha para entrar em determinado sistema, tá? Um login ou uma senha, e logo após, né, vai ser pedido para você aí um outro fator de autenticação, tá? Que não esteja relacionado ali naquele mesmo rol, né, de autenticação. Por exemplo, a senha, tá? É um fator de autenticação baseado no que você sabe, tá? Se um segundo fator fosse, por exemplo, lhe fazer responder aí uma pergunta secreta, isso não seria um segundo fator de autenticação. Se num primeiro momento lhe pedisse um login e senha e logo após uma numeração PIN, isso não seria um segundo fator de autenticação, porque eles estão ali no mesmo grupamento, né, de algo que você sabe. O segundo fator de autenticação, então, ele viria de um outro grupamento. Então, por exemplo,
Nesse exemplo que eu estou dando aqui, né, eu estou pedindo para você fazer um login e uma senha, tá? Logo após você passar essa fase, vai ser pedido, então, um segundo fator de um outro grupamento, por exemplo, aí, né, de algo que você é, tá? Ou o seu reconhecimento facial, tá? Ou, né, a sua impressão digital, tá certo? Então, tem que ser de um grupo diferente, tá? Então, só para diferenciar aqui, né, a autenticação de dois fatores, então, ela exige, né, dois fatores de autenticação de grupamentos diferentes, e a multifator, né, ela pode exigir dois ou mais fatores, tá certo? Só uma questão conceitual aí, tá? Então, vamos aqui, ó, autenticação multifator. Exige dois ou mais fatores distintos, tá? Distintos, é bom que você né? Lembre disso aqui para autenticar o usuário. Tá? Ela é muito mais segura que apenas uma senha, ou digamos que é muito mais segura que apenas um fator de autenticação. Tá? Está se exigindo aí, então, para você né, um outro modo, um outro método de autenticação. Então, com isso, né, você tem mais segurança aí para os seus sistemas. Tá? Os métodos mais comuns, então, de segundo fator né, de autenticação, aí, por exemplo, códigos né, por SMS que você recebe aí no seu celular, os aplicativos autenticadores, tá? Temos aí Google Authenticator, temos alguns outros vários aí desses aplicativos de autenticação, tá? Biometrias, né? Biometria facial, impressão digital. Também temos aí como um segundo fator de autenticação os certificados digitais, tá certo? Além dessas, né, temos outros vários métodos de autenticação, tá certo? Aqui embaixo eu trouxe algumas tendências atuais de autenticação, tá? A autenticação, por exemplo, adaptativa, tá? Que é aquela por localização, você só vai poder autenticar se você estiver em determinado local, ou, por exemplo, em determinado horário, ou por determinado dispositivo, tá certo? Então, é uma autenticação que ela se adapta à sua situação de momento. Temos também como tendência atual a autenticação sem senha, né? Por exemplo, aí, apenas por biometria e chave criptográfica, tá? Temos aí o FIDO2 ou o WebAuthn, que fazem né, essas autenticações sem senha, trabalham com essas autenticações sem senha. Temos também aí o Push Notification, tá? Que são aquelas mensagens aí em aplicativos autenticadores, ou no seu celular aí, por exemplo, onde o usuário ele nega ou aprova aí uma autenticação, tá? É possível que em algum momento você já tenha tentado, por exemplo, aí entrar na sua conta Google em um outro dispositivo e tenha recebido no seu celular né, uma dessas mensagens, uma dessas notificações para aprovar ou negar né, aquele login que está sendo feito por você em um outro dispositivo. Tá? O Push Notification, então, trata exatamente disso, né? Que são notificações aí que podem ser né, por aplicativos autenticadores ou por outros dispositivos para que você possa aí aprovar ou negar né, o login em dispositivos diferentes, tá certo? Então essas são algumas tendências atuais aí de autenticação, tá bem? Vamos avançando aqui, agora a gente vai falar um pouco sobre criptografia, tá? Seu conceito, seus objetivos, tá? Mais para frente aí vamos falar aí também sobre hash, assinatura digital, tá? Que tem tudo a ver aí com a criptografia, tá? Criptografia, então, é uma técnica tá? Que transforma aí os dados legíveis em códigos cifrados, tá? Códigos que não são entendíveis por quem possa interceptar né, aquela mensagem, tá certo? Os objetivos, então, da criptografia né, é prover aí a confidencialidade, a integridade, autenticidade e irretratabilidade, tá? Cuidem aqui porque a disponibilidade, tá, que é um princípio da segurança da informação, um pilar né, da segurança da informação, ela não é provida pela criptografia. Tá? Então, se alguma questão né, vir dizendo aí que a disponibilidade ela é um dos objetivos aí da criptografia, negativo, tá, pessoal? Está errado. Os objetivos tá, são estes aqui. A criptografia ela visa garantir principalmente aqui a confidencialidade, tá certo? Mas também aí, né, prover a integridade, a autenticidade e a irretratabilidade, dependendo da forma como ela é utilizada, tá certo? Então, criptografia, pessoal, nós temos né, dois tipos: criptografia simétrica e a criptografia
assimétrica. Trouxe as duas para vocês aqui no mesmo slide para a gente fazer aí, né, um paralelo, uma diferenciação. A criptografia simétrica, então, ela utiliza a mesma chave para cifrar e decifrar uma informação, tá? Essa chave, então, ela pode ser chamada de chave secreta, de chave privada, de chave compartilhada ou de chave única, tá? Todos esses nomes podem ser dados aí à chave relacionada à criptografia simétrica, tá? Importante isso então. Ela usa somente uma chave e, né, essa mesma chave para cifrar e decifrar a informação, tá bem? Ela é mais rápida, tá? Indicada para grandes volumes de dados, tá bem? Problema que eu tenho aqui relacionado à criptografia simétrica é como eu vou enviar, né, essa chave com segurança para quem está recebendo a mensagem lá do outro lado. Porque, vejamos, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, né, um documento. Eu criptografo este documento porque eu quero garantir a confidencialidade dele, tá? E vou enviar para você aí do outro lado, tá? O problema é justamente esse. Eu estou enviando para você o documento criptografado. Ok, beleza, né? Quem interceptar aquele documento ali no caminho, ele não vai ter, né? Aquele documento ele não vai ser entendível por aquela pessoa que interceptou, tá certo? Ele vai estar embaralhado, ele vai estar criptografado. Ok, beleza, mas para você descriptografar o documento aí do outro lado, você vai precisar dessa mesma chave para poder, né, fazer aí a abertura, digamos, desse documento, tá? Para decriptografá-lo. Então, aí é que está o problema. Como que eu vou enviar para você com segurança, né, essa chave para que você possa decriptar o documento, tá? Esse é um problema da chave simétrica, né, que foi resolvido aí de uma outra forma com a criptografia assimétrica. A gente vai ver logo adiante como isso foi resolvido, tá certo? Então, aqui nós temos então criptografia simétrica, tá? Lembrem-se, utiliza a mesma chave para cifrar e decifrar a informação. Aqui abaixo nós temos alguns exemplos de algoritmos simétricos. Pessoal, aqui é o seguinte, é muito importante, tá, que vocês decorem exatamente isso. Decorem os nomes dos algoritmos simétricos e os nomes dos algoritmos assimétricos. Eu tenho muita confiança que na sua prova vai ter uma questão relacionada a isso. Vai perguntar ou vai afirmar, né, se determinado algoritmo ele é de criptografia simétrica ou de criptografia assimétrica, tá? Então, muito importante que vocês realmente, pessoal, decorem, tá, os nomes e também, né, na medida do possível, a quantidade de bits da chave desse algoritmo criptográfico, tá bem? Então, aqui os algoritmos simétricos, tá? Nós temos a relação, tá? São eles aqui, o DES, tá? O 3DES, o AES, o RC4, IDEA e Bloomfish, tá? O DES, então, é um algoritmo criptográfico simétrico que já é obsoleto, tá? Já não se usa mais, porque a chave, tamanho da chave, tá, deste algoritmo é pequena e é suscetível à quebra, digamos assim, da criptografia, tá? O algoritmo, então, do DES aqui de 56 bits, tá certo? É considerado uma chave pequena, né, e fácil de ser quebrada, tá? O 3DES, então, ele aplica 3 vezes o algoritmo DES, tá? Ele é um pouco mais seguro, também um pouco mais lento, mas mesmo assim, apesar dessa aplicação, né, tripla aí de um algoritmo para tentar aí prover um pouco mais de segurança, ele também não é mais seguro e não é mais utilizado. O padrão atual de utilização para a criptografia simétrica é o AES, tá? Este é o padrão atual e utiliza aí chaves de 128 bits, 192 bits ou 256 bits, tá? Então, um AES de 256 bits, por exemplo, é considerado um algoritmo, né, de criptografia simétrica muito seguro ainda na atualidade, tá? Nós temos alguns outros aqui para aplicações específicas, né, que é o RC4, o IDEA e o Bloomfish, tá bem? Então, pessoal, decorem, tá, os nomes
e a quantidade de bits da chave dos algoritmos, tá? Algoritmos simétricos, então, Ds, 3Ds, AES, RC4, IDEA e Blaufish, tá? Por outro lado, nós temos a criptografia assimétrica. A criptografia assimétrica, então, ela utiliza um par de chaves, tá? Criptografia simétrica, então, era a mesma chave para cifrar e decifrar a informação. Na criptografia simétrica, a gente utiliza um par de chaves. Uma chave é denominada chave pública, justamente porque ela é de conhecimento público, é uma chave distribuída livremente, e a outra chave desse par vai ser uma chave privada, tá? Guardada em segredo, tá? O detentor da chave privada deve guardá-la sob segredo, tá? Então, tá? A criptografia assimétrica sempre em pares, uma chave pública e uma chave privada, tá? A mensagem criptografada, então, com a chave pública, ela só pode ser lida com a chave privada correspondente, tá? Então, pessoal, né, vocês perceberam, é um par de chaves, eu não consigo fazer uma operação com uma chave diferente desse par, tá? Eu tenho que utilizar a mesma chave pertencente àquele par para realizar, né, alguma ação, alguma operação, tá? A criptografia assimétrica, então, ela é mais segura, né, que a assimétrica, porém, ela é mais lenta, tá? Aqui embaixo nós temos os exemplos aqui de algoritmos assimétricos, tá? Então, temos o RSA, tá? Mais popular, é usado para criptografia e assinaturas digitais. Temos o DSA, também voltado para assinaturas digitais. Temos o ECDSA, tá? Que utiliza curvas elípticas para prover uma maior segurança com chaves menores. E temos o Diffie-Hellman, que é utilizado para troca segura de chaves, tá? Então, novamente, vou pedir para vocês decorem os algoritmos assimétricos também, tá? Algoritmos assimétricos, você pode ver aqui uma característica comum, né? A maioria deles aqui, né? Todos terminam com A, tá? Que é de asymmetric, tá bem? Então, em alguma questão lá, se você verificar, né, algum algoritmo de criptografia e se for perguntado para você se ele é simétrico ou assimétrico, você já pode verificar de início isso, tá? Se ao final aqui tiver um A, tá, é bem possível que ele seja assimétrico, tá? Porque o A ele vem de assimétrico, tá? Então, RSA, DSA, ECDSA, somente o Diffie-Hellman aqui, né, que ele, né, distingue, né, dessa característica que eu falei para vocês agora, tá certo? Então, tá aí, pessoal. Criptografia simétrica e criptografia assimétrica. E a gente vai ver um pouco da aplicação delas a seguir. Mas antes disso, aqui a gente vai ver alguns conceitos sobre assinatura digital e também funções hash, tá? A assinatura digital, então, né, ela visa aí prover autenticidade, tá? Para confirmar aí quem assinou determinado documento, integridade, tá? Para garantir aí que o conteúdo ele não foi alterado durante o transporte de algum dado, de algum documento, e também o não repúdio, tá? Ou irretratabilidade, que é aquele princípio da segurança da informação que impede, né, que o autor negue a assinatura daquele documento. Então, uma das funções da criptografia assimétrica é justamente aqui, né, realizar uma assinatura digital, tá? Em conjunto aqui com as funções hash, e a gente vai ver mais para frente como isso funciona, tá? A criptografia assimétrica, então, ela é utilizada para que a gente possa assinar digitalmente um documento, tá certo? Então, antes de passar para o próximo slide aqui para a gente verificar como se faz isso, né? Então a gente vai ver aqui o que é uma função hash, tá? Uma função hash, então, é uma função matemática, né? Que ela transforma um dado qualquer, né, em um resumo fixo. Então, ela transforma uma informação de qualquer tamanho, tá, na entrada para uma saída de tamanho fixo. Por exemplo, aqui um tamanho de 256 bits, um tamanho de 128 bits, um tamanho de 512 bits, tá? Independente da quantidade de dados que você tem na entrada, uma função hash, quando aplicada, ela vai gerar sempre um resumo de tamanho fixo, tá certo? Ou 128, ou 256, ou 512 bits, tá? E assim por diante, tá? Então,
as utilizações aqui da função hash, tá? Verificar a integridade de dados, tá? Assinaturas digitais, como eu falei aqui em cima, em conjunto com a criptografia assimétrica. Na cadeia de blocos, aí, a blockchain, né, muito utilizada aí em criptomoedas, tá certo? Também se utiliza funções hash para armazenamento seguros de senhas, tá? As práticas de segurança, elas recomendam que estas senhas elas não sejam guardadas em texto puro, né? Então, o que é feito sobre essas senhas ou são aplicadas funções hash, né? Para que, em caso de algum ataque ali ao banco de dados, que o atacante ele não tenha acesso direto, né, às senhas, tem acesso somente aí aos hashes, né, das senhas, tá certo? Então, também é utilizado para armazenamentos seguros de senhas, tá? Vamos avançar aqui e a gente vai ver os tipos, né, de algoritmos de funções hash. Eu trouxe aqui então os 3 principais que caem em prova e que foram pedidos aí no seu edital, tá certo? Que são o MD5, o SHA-1 e o SHA-256. Estes estão no seu edital, tá? Então, o MD5, o Message Digest 5, ele tem um tamanho de 128 bits e eu já adianto para vocês que é muito importante que vocês saibam a quantidade de bits, tá? De cada uma dessas funções hash aqui, porque pode cair, né, uma questão na prova aí perguntando, né, ou trocando aí o tamanho de bit de cada uma dessas funções, tá certo? Então, MD5, 128 bits, tá? Ele tem uma velocidade aí, rápida, né? Ele é muito rápido, mas ele tem um problema que é vulnerável a colisões, tá? Colisão, então, são quando 2 entradas diferentes elas têm como saída o mesmo hash, tá? Então, você pode ter em algoritmos, né, em funções hash de 128 bits este problema, tá? De 2 entradas gerando o mesmo hash na saída. Então, função disso, tá? Ele já é obsoleto, né, e se recomenda que ele não deve ser mais utilizado aí em aplicações devido a essas colisões acontecerem, tá certo? SHA-1, então, Secure Hash Algorithm 1, ele tem o tamanho de 160 bits, ele é um pouco mais seguro que o MD5, tá? Em razão da chave aqui ser maior, né? A quantidade de bits de saída, na verdade, ser maior, mas também, ainda assim, ele é vulnerável a colisões, tá? E por isso também já foi abandonado, já foi considerado inseguro, tá? Ele era utilizado aí em certificados digitais, por exemplo, né, até meados de 2015, mas realmente ele também já foi, né, descontinuado, tá? O que se utiliza hoje e se está em transição para o SHA-3 é o SHA-2, tá? O SHA-2, então, ele inclui aí as funções hash SHA-256, SHA-384, SHA-512, tá? Esses números aqui eles fazem relação, então, a quantidade de bits de saída, tá? No SHA-256 nós temos 256 bits, no 384 é 384 bits e no 512, 512 bits na saída, tá certo? Aqui no SHA-2 já, né, que inclui aqui o SHA-256, a segurança ela é bem maior, tá? A segurança é bem mais robusta contra, principalmente, né, essas colisões, tá? E também há alguns ataques aí, como por exemplo de pré-image, tá? A situação atual, então, é que o SHA-2, né, os algoritmos aqui SHA-2, eles são ainda amplamente utilizados e recomendados, né, para se realizar aí, os serviços que ele se propõe, né, que no caso aqui certificado digital, por exemplo, utiliza aí, né, a função hash, né, para que sejam validados. Não é o escopo da nossa aula, o certificado digital, mas é uma utilização. Tá bem? Vamos lá então, pessoal, vamos ver como funciona aqui, né, o processo de assinatura digital. Tá? A assinatura digital, então, como eu falei para vocês, utiliza aí a criptografia assimétrica e também as funções hash, tá? Para garantir essa autenticidade de um documento, tá? Então, num primeiro momento, tá, o conteúdo aqui deste documento que eu estou querendo enviar, ele é resumido, tá? Então, aplica-se uma função hash, tá? Um algoritmo de hash sobre este documento, tá? Então, este documento que pode, lembre, pode ter qualquer tamanho de entrada, ele vai gerar, tá,
é um resumo de tamanho fixo. Neste caso, aqui no meu exemplo, eu estou utilizando a função SHA-256. Poderia utilizar alguma outra, só que lá no final, a pessoa, o receptor do documento, vai ter que utilizar essa mesma função hash, tá? Para fazer aí a finalização, né, de todo esse processo de assinatura digital. Tá? Então, utilizei aqui a função, né, SHA-256, apliquei o hash sobre o meu documento e agora eu tenho duas coisas. Eu tenho o meu documento que eu vou enviar em texto claro e também tenho o meu resumo criptográfico, tá, que foi gerado, tá certo? Sobre o resumo criptográfico, então aqui eu vou aplicar, né, uma criptografia, eu vou criptografá-lo, eu vou assiná-lo com a minha chave privada. Tá? Então, a chave privada do emissor é utilizada no algoritmo, ou melhor, na função hash ou no documento hash que foi gerado, eu vou aplicar então a minha chave privada, tá? E vou criptografar este documento. Beleza, agora eu tenho o meu documento que eu vou enviar em texto claro e tenho o meu resumo criptográfico que foi assinado com a minha chave privada. Agora eu vou mandar, tá, estes dois documentos para o destinatário. O destinatário, então, ele vai receber o documento e o meu resumo criptográfico assinado. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar a mesma função hash, no caso aqui, foi o SHA-256, e ele vai aplicar, tá, sobre este resumo que eu enviei assinado e vai usar a minha chave pública, que é de conhecimento público, ou seja, então o destinatário ele conhece a minha chave pública, tá, para decifrar essa assinatura. Então ele vai aplicar a minha chave pública sobre a parte assinada do documento, que foi o resumo gerado aqui, com a função hash, tá bem? Vai aplicar. Se estes dois resumos eles forem idênticos, se tiverem o mesmo resultado, se forem a mesma sequência de bits, então o documento ele é legítimo e assim foi garantido que ele não foi alterado neste trajeto. Então, se garantiu aqui a autenticidade do documento por meio de uma assinatura digital. Tá certo, pessoal? Então, a assinatura digital é um dos processos em que é utilizada a criptografia assimétrica e também uma função hash, né? E é exatamente por isso que está sendo pedido no seu edital, né, que você saiba a respeito de criptografia assimétrica e também sobre as funções hash, tá bem? Por aqui, então, finalizo esta aula. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Alguma dúvida que tenha ficado, por favor, coloquem nos comentários aqui embaixo, tá? E, novamente, eu recomendo aí que vocês leiam os PDFs, façam suas anotações, seus resumos, e eu tenho certeza que você vai chegar lá na prova lá e marcar todas as questões de forma correta, tá bem? Um grande abraço e até o próximo vídeo.